Convido você a abrir a sua Bíblia rapidamente no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Quero ministrar uma rápida palavra para você. Sei que está frio, mas Deus vai aquecer seu coração em nome de Jesus, amém? 14, versículo 6, Josué 14, versículo 6 ao versículo 15, que diz: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e a teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desposar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. É fato que estamos celebrando 85 anos, vocês viram aí algumas fotos, algumas datas especiais. É claro que se fôssemos fazer fotos e esses painéis, faltaríamos espaço para lembrarmos de tantas datas e tantas pessoas especiais que passaram na nossa história. Mas é fato que 85 anos nos faz um exercício de olharmos para o passado, buscando inspiração para as lutas do presente e olhando com convicção no futuro. E é isso que eu quero chamar você nessa noite. Quantas cenas, quantas bênçãos que Deus deu no passado, mas é fato que o que aconteceu na história é muito importante, mas muito mais importante são as pessoas por trás desses fatos. Você pode dizer um amém para isso? Você e eu fazemos parte disso. Então, assim como Calebe, que ao chegar na terra prometida, ele tinha que conquistar aquela terra. Ele chega ali aos 85 anos de idade, Venozinho. Assim como a igreja central. A história conta que quando o povo estava perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espias. E entre eles estava Josué e Calebe. Calebe tinha 40 anos de idade. Eles vaguearam por aquela terra linda, que emana leite e mel, mas eles viram grandes cidades fortificadas, eles viram gigantes, homens guerreiros fortes, e aquele relatório de 10 espias, os 10 foram um relatório de incredulidade. Eles não creram que o Senhor poderia garantir a vitória sobre aquele povo e dar aquela terra por herança. Então eles tiveram uma dura sentença, vagar pelo deserto, 40 anos vagando pelo deserto, e só Josué e Calebe teriam a bênção de entrar na terra prometida. Foi o que aconteceu. Quando ali Moisés é morto, Deus levanta Josué, e ambos, Josué e Calebe, lideram aquele povo para entrar na terra prometida, mas não era apenas colocar o pé sobre ela, haveria muita luta, tinha que conquistar a terra. Algumas lutas aconteceram, e na hora de dividir as terras, Calebe se levanta para Josué e faz um pedido. Olha, Josué, hoje eu tenho 85 anos, mas a experiência que eu tive aos 40 anos ressoa nos meus ouvidos, no meu coração, como se fosse hoje.
Eu tenho a mesma força que eu tinha quando Deus falou por intermédio de Moisés. Eu tenho a mesma convicção de fé quando eu era mais novo, quando eu estava de frente àquela terra prometida e eu cria que Deus poderia nos dar. É como se ele voltasse ao passado buscando inspiração para as suas guerras. Eu e você não podemos ser um povo sem memória. A memória é importante, querido. São 85 anos. Quantas pessoas, famílias, quantos pastores passaram antes de nós? O que falar daquela primeira foto? Aquela igreja de madeira. Quantas pessoas ali? Nós não sabemos nem mencionar seus nomes. Mas o que dizer dessa inspiração? Nós precisamos buscar inspiração pelas lutas que aconteceram no passado. O que dizer do seu Pedro Belarmino e a sua esposa Olívia César de Faria? Ao chegar aqui nos anos de 34, 35, 1934 e 35, eles fervorosos pelo amor ao Senhor, eles abrem a sua própria casa para receber a primeira reunião da igreja, daquela que seria a igreja presbiteriana central de Londrina. Eles abrem a sua casa e começam a receber pessoas. Imagine só eu e você pensar em abrir a nossa casa. Infelizmente, alguns pastores têm dificuldade de arrumar uma casa para abrir uma célula. Mas nós nascemos do desprendimento de uma família que olhou a sua vida e falou: eu posso fazer algo maior para essa cidade. Eu posso fazer algo e usar a minha casa, a minha sala. E o seu Pedro Belarmino foi capaz de fazer isso. E não só isso. Quando as pessoas foram se achegando, mais e mais pessoas, eles fizeram o seguinte: desmontaram uma parede de madeira para unir os dois cômodos, para receber um número maior de pessoas. Um coração convicto da fé que eles tinham. Eu quero que você olhe para esse passado da igreja central e seja ancorado para as lutas que temos ainda nos dias de hoje. Eu quero que você ouça sobre o Antônio Ramos Valença e a sua esposa Elvina Emerick, que chegaram aqui em 1936, oriundos do Rio de Janeiro. Eles fizeram um trabalho evangelístico nas ruas. Eles começaram com esse trabalho evangelístico para os vizinhos. Era um povo que orava, um povo convicto da oração. Nós temos até hoje um discípulo aqui, neto do seu Antônio Valença, seu Eloir Valença. E me parece que essa convicção de fé na oração veio até nos dias de hoje. Nós estamos aqui diante da torre de oração. Uma igreja que aprendeu a orar desde os seus primeiros discípulos. O que falar do senhor Ildefonso e da sua esposa Ruth Emerick Werner? Pessoas que passaram aqui antes de nós, que também participaram dos cultos na casa do seu Pedro Belarmino. O que falar do seu Sebastião Oliveira César, da sua esposa, chamada Mariquinha, que cuidava das crianças em situação de rua. Olha só que lindo. Eles trouxeram o desafio para construir o primeiro templo, aquele templo de madeira, tão simpático. Algumas pessoas tiraram aquela foto. Eu fico imaginando o que passou na mente deles de tirar a primeira foto. Nunca imaginavam que 85 anos depois essa igreja estaria desse tamanho, comigo e você celebrando as suas histórias. Pessoas que eram invisíveis, mas não aos olhos do Pai. História. Eu e você temos que trazer isso à mente. O que falar dos pastores que nos antecederam? O que falar do reverendo Henrique de Oliveira Camargo, Zaqueu de Melo, Luiz Pereira Boaventura? O que falar do reverendo Manuel Barbosa de Souza, reverendo Argemiro de Oliveira Souza, Sabatini Lali, reverendo Ataídes Antônio da Costa, reverendo José Pereira de Souza, reverendo Moacir Jordão de Almeida? O que falar do reverendo Osni Ferreira, da sua esposa Wanda? Reverendo, vem aqui, por favor. Dona Wanda, a senhora pode subir aqui um pouquinho? A dona Wanda está aí ou não? Dona Wanda, se estiver por aqui, por perto. Vem aqui, reverendo, vem aqui. Dona Wanda deve estar vindo aqui. O que falar desse casal há mais de 35 anos à frente da Igreja Presbiteriana Central, queridos? Chegaram aqui, a igreja tinha pouco mais de 300 membros. Reverendo Osni nos relata que ele fez um esforço de visitar as pessoas. E eu tenho certeza que ele já começou a perguntar se a pessoa está animada. Está animado? Você está animado hoje? Você está animado? Tenho certeza que isso aí nasceu lá. Você pode falar para a pessoa que está ao teu lado, você está animado ou não? Continue animado. Ainda mais um frio desse.
e a sua fiel escudeira, Dona Wanda, que regeu o coral infantil na nossa igreja. Tem muitas pessoas aqui que foram frutos do ministério deles. Eu sou eu cheguei aqui com 12 anos de idade, já fui para o coral infantil, fiquei lá acho que 1 ano só, né? Já me expulsaram, não sei se foi pela idade ou porque eu cantava mal. Revenosi, eu fiz a minha profissão de fé aqui nessa igreja. São pessoas que nos antecederam. Que falar dos pastores, Revenosi está aqui representando todos os pastores da nossa igreja. Por favor, se coloque em pé os pastores da nossa igreja, todos os pastores, rapidinho isso. Eu quero que você dê uma salva de palmas para esses homens. Quanta história, quanta beleza que há por trás desses homens, dessas mulheres, suas esposas. Obrigado, pastores, podem se assentar. Obrigado, Revenosi e Dona Wanda. Quanta história, ou seja, eu tenho que encontrar inspiração pelas lutas que aconteceram antes de nós. Precisamos conhecer a história e possuí-la para nós. Porque a memória é um espelho que conta histórias. Preste atenção, memória é um espelho que conta histórias. Ao olhar nesse espelho eu vejo as marcas da história, que elas sejam inspiração para mim e para a sua vida. Mas não só isso, Caleb ali nesse momento, ele fala, olha, hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, a segunda lição, que eu e você temos que estar fortalecidos para os desafios do presente. Fala, fortalecido para os desafios do presente. Ele diz ali no versículo, finalzinho do versículo 11, aliás, no começo do versículo 11, ele fala, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair quanto para voltar. Ele fala, eu tenho 85 anos, mas tenho a força de um homem de 40 anos, porque eu acho no meu passado inspiração, força para as lutas do presente. Quando que imaginávamos que ia passar por tão dura prova como a pandemia, um dos tempos mais difíceis da igreja. Muita liderança de igreja está perguntando o que nós aprendemos nesse tempo, e alguns respondem, estamos mais na internet, estamos mais tecnológicos. Nada disso. A pergunta que eu e você temos que responder como igreja é por que existimos? Por que existimos como igreja num tempo tão difícil? Essa é a resposta que você precisa responder para o mundo. Londrina tem que ver por que existimos. Não para fazer o bem para nós, mas para abençoá-los. É por isso que fizemos várias atividades, principalmente agora nesse mês de julho. Loja vazia de roupas. Fizemos aí o plantio de árvores. Começamos a doação de sangue. Aliás, você precisa fazer seu agendamento para doação de sangue. Sábado eu já estava lá, doando sangue. Muitos discípulos eu vi lá pela manhã. Porque nós queremos abençoar a cidade de Londrina e com isso responder para que existimos. Para que existimos? Romanos 8, versículo 37, você não precisa abrir, diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores. Tempo de luta, de sofrimento. Nós pastores estamos acompanhando as famílias nos tempos mais difíceis deles. Perdemos alguns discípulos aqui para essa doença terrível, para o Covid. Mas também tivemos vários testemunhos. Ontem esteve conosco por uma rápida aparição, pastor Samuel conosco, que você e eu oramos. Foi curado para a glória do Senhor Jesus. Fortalecidos para as lutas do presente, querido. Há um grande desafio, não só da construção da igreja da criança, mas de alcançar os bairros, abençoar os polos, pregar o evangelho, continuar na proclamação do evangelho. Abrimos as portas do centro de adoração para a vacinação dos idosos. Fizemos questão, como equipe pastoral, de visitar os nossos vizinhos, abençoá-los. Aqueles que nos amam, aqueles que não nos amam também. Nós estamos aqui para abençoá-los. Fizemos um esforço para nos fazer presente na vida dos empresários da cidade, com aquela simples carta a eles, uma simples oração para abençoar, para dizer, nós estamos orando por Londrina, fortalecidos para esse momento. Agora, como enfrentar os desafios do tempo presente, então? Certamente, inspirados
pelo passado, pelas histórias que temos no passado. A nossa missão está muito bem escrita naquele banner: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescer em relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, uma igreja que procura ser bíblica, pautada na palavra do Senhor, uma igreja que procura ser geracional, abençoando todas as gerações, adoradora, contextualizada no momento que vivemos, falar a linguagem que as pessoas nos entendem, uma igreja presente na cidade, e uma igreja acolhedora, uma igreja que ama e acolhe as pessoas. Mas Caleb, além de lembrar das promessas do Senhor, que ele fala para Josué: tu sabes o que o Senhor falou por intermédio de Moisés a nós. Eu me lembro muito bem das promessas de Deus para nós. Mas ele também, além de olhar para o passado, fortalecido no presente, ele já tinha uma convicção de vitória para o futuro. Fala comigo, convicção. Caleb era convicto. Ele pede ali um monte. No versículo 12 de Josué 14, ele fala: dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Olha aqui para mim, este monte era um monte especial. Se ele pudesse olhar para a terra prometida, parece que Josué tinha dado o privilégio de Caleb escolher qualquer área daquele local. Mas Caleb, desafiado pelo Senhor, ele olha: dê-me este monte. Era um monte onde haviam cidades fortemente fortificadas, e além disso, haviam gigantes que habitavam aquela cidade, aquele monte. Ele é desafiado pelo maior desafio. Esse monte era chamado de Kiriat Arba. Arba era o nome do maior entre os gigantes. Gigante já é grande, mas tinha Arba, que era o grande entre os grandes. Ele fala: dê-me este monte. Caleb, o seu coração, ele olha para o desafio e se sente realmente desafiado a enfrentá-lo. Pelas suas próprias forças? Não. Pela sua capacidade? Não. Pela sua saúde? Não. Ele tinha 85 anos, mas pela sua experiência com Deus. Ele fala: dê-me este monte. Qual é o monte que você tem enfrentado? Qual é o monte que Deus tem colocado diante de ti? É uma enfermidade? Fala assim: Deus, quero derrotar essa enfermidade. É um desafio na sua família: Deus, eu quero derrotar isso. É um desafio do seu caráter: Deus, dá-me esse monte em vitória, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, como instituição, qual que é o monte que precisamos conquistar? Certamente Deus vai nos dar a vitória, querido, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para isso? Mas não vamos escolher as campinas verdes para o nosso deleite, para o nosso conforto. Vamos aceitar os desafios que Deus tem para nós, os montes, porque assim como declarou Caleb, o Senhor será comigo. Você pode dizer isso? O Senhor será comigo. Quais são os sonhos da igreja central? Imagine o que ainda pode ser feito. Assim como Caleb olhou: eu tenho 85 anos, a igreja central goza de 85 anos, mas ele tinha sonhos. A concretização da igreja da criança, os projetos que acontecerão lá, tantas coisas lindas. Ver a nossa juventude engajada, crianças, adolescentes, jovens, famílias sendo alcançadas, sendo uma marca do Shalom de Deus na cidade de Londrina. É isso que nós sonhamos. Na proclamação do Evangelho, seja ela por meio da fala ou das nossas ações, que o Evangelho seja proclamado nessa cidade, usando eu e você, não uma instituição, mas vidas, discípulos, homens e mulheres que se comprometeram com o Senhor. Eu quero concluir essa palavra. Houve também um Deus que escolheu conquistar um monte, querido. Era um grande desafio, era intransponível aos olhos humanos, era o nosso pecado. Mas este Deus resolveu enviar seu Filho Jesus para conquistar aquilo que mais ninguém poderia fazê-lo, mesmo que para isso precisasse enfrentar os desafios gigantescos da humilhação, difamação, descrédito e até mesmo o desafio do gigante chamado morte. Mas o nosso Jesus não voltou atrás. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Ele não voltou, ele nos amou até o fim, diz a Bíblia.
E numa tarde de sexta-feira ele foi crucificado no Monte da Caveira, mais conhecido como o Monte do Calvário, onde lá derrotou todas as fortificações que nos separavam do seu amor. Foi lá que ele derrotou o gigante chamado morte por meio de sua entrega abnegada de amor, graça e misericórdia. Foi lá no Monte do Calvário que ele glorificou o Pai e nos fez filhos e filhas de Deus para o seu louvor e louvor da sua glória. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas. Ele é o nosso Senhor. Se coloque em pé, se coloque em pé. Eu quero que você coloque uma das suas mãos sobre o seu coração nessa noite. É um momento tão especial da graça e do cuidado do Senhor. É um momento que certamente olhamos para a nossa história e lembramos de tudo que Deus fez, faz e fará em nosso meio, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e realmente glorificasse o Senhor, não só pela história da igreja central, mas pela história de Deus na sua vida. Quando você foi alcançado pelo Evangelho, você se lembra disso? Quando alguém discipulou você, quando alguém te convidou para um culto, ou fez um estudo bíblico com você. Quem sabe você pode lembrar das gerações que se antecederam. Quem sabe você vem de um lar cristão, glorifique a fé que você encontrou nos seus pais. Quem sabe você vem de um avô e de uma avó que foi alcançado pelo Evangelho, glorifique a Deus por essa história, querido. Deixe a sua memória recontar as histórias tão lindas do seu passado. Quem sabe você é o único cristão da sua família, assim mesmo glorifique ao Senhor, pelo fato da sua descendência gozar de uma bênção que ninguém mais gozou. Louvado seja o nome do Senhor, pelas histórias lindas aqui contadas nessa noite, Deus. Obrigado pelas famílias que foram alcançadas, obrigado pelas histórias que nos antecederam. Oh Pai, por cada fato e por pessoas por trás desses fatos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelos 85 anos da linda história da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Te louvamos, Senhor, porque quando olhamos para o passado, somos inspirados por Ele, para encontrarmos forças e somos fortalecidos para as lutas do presente, mas com uma convicção de vitória do futuro, que nada e ninguém pode nos tirar, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glorifica ao Senhor nessa noite mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louva a Deus pela sua vida aqui nessa noite, querido. Muito obrigado que você enfrentou o frio e esteve conosco.